que realmente existe uma dúvida muito grande, né, entre as empresas, entre o que fazer, como fazer, qual é a melhor forma, né, e hoje eu quero trazer um pouquinho dessa realidade aqui para todos nós. Para começar, é, qual é o âmbito de aplicação da LGPD? Né? A quem ela se aplica? A LGPD se aplica à operação de tratamento, seja ela realizada no Brasil ou os dados tenham sido coletados no Brasil. Então, quando se trata de dados pessoais, seja eles tratados no Brasil ou por empresas que, né, estão fora do Brasil, mas tratam dados pessoais de brasileiros, essas empresas precisam estar aderentes e compliance com a nossa LGPD, né? E se aplica também a tratamento de dados pessoais de pessoas no Brasil, se tal tratamento se relacionar à oferta de bens ou serviços a tais pessoas, independente de onde ocorra o tratamento ou da nacionalidade ou localização da empresa. Então, como eu acabei de falar, né? Hoje a gente tem um cenário, né, que retrata muito bem isso, né? Então, nós temos empresas, né, brasileiras com seus dados, com dados pessoais sendo trafegados em nuvem, né? Na Amazon, por exemplo, em outras empresas que tratam, né, que armazenam esses dados. Então, esse é um pequeno exemplo, né, de uma situação em que caberia essas questões aí, né? E aí, trazendo um pouquinho dos atores dentro desse processo todo, né, eu queria falar um pouquinho sobre o controlador e o processador. Quem é o controlador? É pessoa física ou jurídica que decide sobre o tratamento de dados pessoais, né? Uma empresa ou uma pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais, né? Eu gosto muito de citar como exemplo, por exemplo, quem de nós aqui já foi visitar um amigo ou visitar um parente e na entrada do edifício já é pedido de cara um dado pessoal seu, por exemplo, o seu RG, né, o seu CPF. Normalmente eles pedem o RG. Isso já é um dado pessoal, já está sendo feito um tratamento de dado pessoal, né? E como é que isso se dá, né? Mais para frente um pouco eu vou falar sobre os direitos, né, dos titulares dos dados pessoais. Então, só para trazer aí, o controlador é essa pessoa, né? Ou empresa. E o processador, quem é essa pessoa, né? Vamos dizer assim, que está atuando nesse cenário. É pessoa física ou jurídica também que processa esses dados pessoais, né? Em nome do controlador. Por exemplo, você faz um contrato com uma empresa, né, de telefonia, que seja, né? E eles, por sua vez, eles hospedam os seus dados pessoais, por exemplo, como na nuvem, né? No Amazon, por exemplo. A Amazon, nesse contexto, ela é o processador, né? Por exemplo, você tem um contrato com a Claro, ou com a Vivo, ou com outra operadora, ela é o controlador, e a Amazon, por exemplo, se torna aí o processador dentro desse cenário, né? Então, esse é o cenário em que você tem uma ação de um controlador e uma ação de um processador, né? E o que vem a ser o dado pessoal, né? É qualquer dado que se relacione ao indivíduo, a uma pessoa física, identificada ou identificável, né? Então, o que é isso na prática? É o seguinte, se eu consigo identificar, né, o usuário por algum tipo de dado que seja disponibilizado, eu já consigo ter um dado, eu já consigo entender que aquilo é um dado pessoal. A partir do momento que eu consigo identificar a pessoa física, né, eu já entendo como dado pessoal. E o que é o dado anonimizado? É quando eu pego o dado pessoal e consigo desvincular esse dado pessoal a uma pessoa,
especificamente. Eu não consigo rastrear quem é. Eu consigo entender qual é o dado gerado ali. Por exemplo, uma pesquisa quantitativa, né? Vamos melhor dizendo. Essa pesquisa, eu posso dizer o seguinte, olha, eu moro aqui em Brasília, tá, pessoal? Eu vou citar alguns exemplos aqui de Brasília, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, olha, no meu bairro existem tantas pessoas que têm características assim, que hoje fazem uso de de uma determinada área aqui do bairro. Eu estou dizendo a quantidade de pessoas, mas não estou especificando e nem estou trazendo informações que permita que alguém identifique essa pessoa propriamente dita, né? Então, eu não conseguiria identificar um indivíduo através dessas informações. Isso é um dado anonimizado. Mas como isso funciona dentro de um cenário onde eu já tenho os dados, né? Como é que eu faço para anonimizar? Por exemplo, você pode desvincular, né, num cenário, o nome da pessoa a um determinado dado. Então, para que eu tenha depois condição de saber quem é, eu preciso de uma chave. Então, na amostragem, eu não consigo identificar. Porém, quando eu estou trazendo essa chave, aí eu já passo a conseguir identificar. Isso daqui, quando eu anonimizo os dados, eu diminuo o risco de tratamento de dados. Ou seja, eu estou diminuindo o risco da empresa sofrer alguma sanção, ser penalizada de alguma forma por estar tratando o dado pessoal de forma inadequada, né? E o que são os dados pessoais sensíveis? São dados que eu posso estar falando sobre origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, todo mundo já deve ter se deparado com esse cenário, né? Um cenário onde você vai fazer vai adquirir algum tipo de serviço ou comprar algum objeto e as pessoas te colocam, as empresas, né, melhor dizendo, te colocam um formulário muito grande, né, em relação a esses dados, e você precisa preencher vários desses dados, né? Então, a pergunta que fica é: qual é a relevância desses dados para que eu possa executar um serviço ou adquirir um produto? O porquê que porque a empresa precisa desses dados, né? Quando a gente começa um projeto, um trabalho de adequação, a gente sempre traz essas perguntas para quem trata os dados dentro da organização. E aqui, pessoal, eu já queria deixar uma dica bem interessante. A maioria das empresas, nós temos 3 bases de dados pessoais, né? Quais são elas? A base de colaboradores da empresa é uma base de dados pessoais. A base de fornecedores da empresa, a gente tem dados pessoais ali. E a base de clientes, né? Na sua maioria das vezes, a gente tem essas 3 principais bases de dados. E aí, dentro de cada objetivo, eu preciso entender o seguinte: quais são os dados que eu preciso dentro desse cenário para atingir o meu objetivo, mas de que forma que eu não me exponha a estar trabalhando ou a estar manipulando dados pessoais em excesso, né? Então, essa é uma questão muito importante que a gente costuma frisar nos projetos em que a gente começa atuando, né? Então, isso faz diferença, né? Na hora de você começar a adequar a empresa a um processo como esse, né? E aí, falando um pouquinho sobre direitos dos titulares de dados, quais são esses direitos, né? Os titulares de dados, eles terão direito à informação, acesso, retificação,
cancelamento, oposição, portabilidade, etc. O que é isso? Bom, eu como titular do meu dado, eu posso chegar em uma empresa onde eu tenha esses dados sendo manipulados, sendo tratados, vamos dizer assim. Eu posso virar e dizer o seguinte, olha, eu quero saber como os meus dados estão sendo tratados. E essa empresa ela tem aí um prazo de até 15 dias para me mostrar o seguinte, falar, olha, seus dados estão sendo tratados dessa forma, para esse objetivo, sendo manipulados dessa forma e sendo armazenados dessa outra e outra forma. Então, veja que eu tenho, eu passo a partir da entrada em vigor da lei, o titular de dado ele passa a ter alguns direitos e esses direitos eles precisam ser atendidos, né? Então, outro exemplo eu tenho um contrato com determinada empresa, por exemplo, né, o costumeiro, né, que é uma empresa de telefonia, e eu resolvi, por melhores condições, mudar essa operadora. Então, eu posso chegar na operadora que eu tenho hoje e falar o seguinte, olha, eu não quero mais que os meus dados sejam tratados por vocês, eu quero fazer a portabilidade desses dados para a empresa que eu estou indo ter o mesmo serviço. E gostaria que os meus dados não estivessem mais na sua base de dados. Ou seja, a empresa ela tem que me comprovar que ela passou os meus dados para outra empresa ou para mim, e tem que me comprovar que esses dados foram de fato excluídos da base deles, né? Salvo aí quando eu estou falando de um serviço que ele, por lei, seja garantido que a empresa precise conter os meus dados. Então, fora essa questão, a empresa ela tem que me dizer, inclusive, isso. Olha, de acordo com a lei tal, eu preciso manter os seus dados de até tanto tempo. Após isso, nossa política de descarte é essa, essa e essa. Aí aqui eu quero, pessoal, abrir um parênteses interessante. Somente para reflexão. Quais das nossas empresas hoje estão aptas e estão com um nível de maturidade interessante para que a gente consiga, em um tempo bem curto, trazer essas informações aí para o nosso titular dos dados, né? E aí, no capítulo 3 dos direitos do titular, no artigo 19, ele garante o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular, né? Por meio de declaração clara e completa, fornecida no prazo de até 15 dias, contados da data do requerimento do titular. E para quem que ele vai requisitar isso? Ele vai requisitar isso para um profissional que é o DPO, né? É um profissional que a legislação, a LGPD, ela entende que esse profissional ele é indispensável e toda empresa que trata dados pessoais a partir da entrada em vigor da lei, ela necessariamente terá que ter um DPO ou uma empresa que forneça esse trabalho, né? Então, e esse DPO ele vai responder para a agência reguladora, né? E vai responder para o titular dos dados a respeito dos seus dados, né? Então, esse é um profissional que toda empresa vai precisar ter, né? Na verdade, é obrigatório a presença desse profissional, né? Onde, através de várias adequações, inclusive os dados desse profissional, né, os contatos, terão que ser disponibilizados aí pela controladora, vamos dizer assim, né? Então, eu trouxe um cenáriozinho bem interessante aqui, né? Dos titulares de dados, o controlador, o operador, né? O DPO, né? Fazendo essa orquestração, né? O que é o DPO? É o Data Protection Office, né? Ou aqui na nossa LGPD, ele é o encarregado de proteção de dados, né? E aí, esse é o profissional que vai fazer sempre a validação das informações, sempre ele é o guardião de que a empresa está aderente e em compliance com a LGPD. Esse é o profissional guardião disso daí, né? Então, quem também vai responder
né, quando, por exemplo, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que deve entrar em vigor também por esses dias, ela deve fazer auditorias, né, ela vai fazer auditorias nas empresas, e quem vai responder essas auditorias é esse profissional, tá? Enfim, ele é o profissional que vai cuidar da empresa com esse olhar, né, vamos dizer assim. E aí, o que isso significa para a sua empresa? O que isso significa para todas as empresas, né, melhor dizendo? Começando aí da direita para a esquerda, é incorporar melhores ferramentas de governança de dados para melhor transparência, manutenção de registro e relatórios, é implementar políticas para outorgar os titulares controle sobre seus dados e assegurar que o processamento seja conforme a lei, e ter um controle mais estrito sobre onde são armazenados dados pessoais e sobre como são utilizados esses dados pessoais, né? Veja que eu vou precisar ter essas informações à mão na hora que eu tiver que enfrentar uma auditoria e na hora que o meu titular me pedir essas informações. Então, eu tenho um cenário onde eu vou precisar estar a todo tempo preparado, como DPO, para responder a esses questionamentos, essas perguntas, né? E aí, quais são os aspectos relevantes da LGPD, né? Esses aspectos, gente, são aspectos bem de bastante atenção, né? Que eu gosto sempre de chamar bastante atenção. Os aspectos relevantes são: aumenta a proteção dos titulares de dados pessoais, incrementa o dever de proteção de dados pessoais, exige a notificação de violação de segurança de dados pessoais e impõe penalidades significativas por descumprimento, né? Então, quer dizer, é por descumprimento, né, que as sanções vão entrar em vigor aí. Monize, nós temos algumas perguntas, nós temos algum questionamento, como é que a gente está aí nesse sentido? Por enquanto não, eu só queria comentar ali, o Marcelo Colossi comentou que não está conseguindo visualizar a apresentação. Daí, Não está. Marcelo, a gente consegue visualizar, a gente tem que talvez dar 2 cliques em cima da apresentação, ela amplia para ti. Faz o teste e daí nos retorna aqui, por favor, no chat. Mas não sei se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer para o Leonardo. Não sei como que está sendo a vivência de vocês, até se alguém tiver interesse em compartilhar, como que está sendo a vivência de vocês nas suas atuais empresas, assim, em relação à LGPD, a empresa, né, se alguém quiser compartilhar alguma ação, ou em relação à evolução e à aderência da empresa, né, ou do projeto a qual vocês estão em relação à LGPD, fiquem à vontade aí para também contar um pouquinho, né, da sua experiência e compartilhar aqui com a gente. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Podemos prosseguir? Podemos. Bacana. Então, sobre esses aspectos, eu queria pontuar alguns detalhes, né? O primeiro é o seguinte: aumenta as proteções dos titulares de dados pessoais, né? Os titulares de dados têm o direito de acessar seus dados pessoais, corrigir erros em seus dados pessoais, apagar seus dados pessoais, opor-se ao tratamento de seus dados pessoais e exportar seus dados pessoais. Então, eu posso, inclusive, me opor ao tipo de tratamento que tem sido dado aí aos meus dados pessoais, né? Por exemplo, eu posso chegar, aquele exemplo que eu dei sobre a questão de você estar indo visitar um amigo ou um parente em um edifício, eu posso simplesmente questionar o porquê que eles estão pedindo o meu RG e o que eles vão fazer com esse RG, né? Então veja que começa a trazer um monte de direitos aí para os seus titulares a respeito dessas questões, né? Eu posso estar... Imagina se essa questão ela se torna um hábito, né? E as pessoas começam a ter mais consciência a respeito desses dados e começam a ter essa
essa prática, né? É bem interessante comentar também o seguinte, a LGPD, ela veio da GDPR, uma lei europeia, né? E o motivo do Brasil ter criado essa lei é porque a questão aí é sobre mercado, né? Então, eu passo a não poder fazer negócios com empresas que estão fora do país se eu não tiver uma lei de proteção de dados pessoais em vigor no país. Olha o tanto que isso é sério, tanto que o porquê que isso está sendo colocado de uma forma tão importante, né, hoje aí no nosso cenário, né? E aí, trazendo um pouquinho mais sobre o incrementa o dever de proteção de dados pessoais, né? As organizações devem proteger dados pessoais com medidas de segurança apropriadas, obter consentimentos necessários para processamento de dados, manter registros com informações, detalhar sobre o processamento dos dados. Então, tudo isso é importante que a organização, na verdade, é mandatório, né? Que a organização ela faça, né? E aí exige a notificação de violação de segurança de dados pessoais. Quando ocorrer uma violação de segurança de dados pessoais, o processador deve notificar o controlador prontamente e o controlador deve notificar o titular dos dados prontamente se a violação representar um risco a seus direitos, né? Sobre esse aspecto, eu queria fazer um comentário. Não sei se vocês devem ter acompanhado isso, né? Recentemente, a TIM, ela teve uma sanção aplicada, por mais que a ANPD ainda não esteja em vigor, o Ministério Público foi e aplicou uma multa na TIM, na empresa TIM, a respeito de uma violação de dados que ocorreu. Então, eles foram multados e a multa não foi barata, né? Se salvo engano, a multa foi entre 10 e 15 milhões de reais, né? Eles tiveram que desembolsar para poder continuar tratando dados, né? Então, essa foi uma das empresas que sofreu penalidade a respeito de violação de dados pessoais dos seus clientes, né? E aí, qual é a questão da penalidade, né? A penalidade, de acordo com a lei, é uma multa de 2% do faturamento anual da empresa no país, limitada até a 50 milhões de reais, além dos danos em imagem da empresa e possíveis indenizações decorrentes de ações dos titulares de dados. Então, veja, é 2% do faturamento anual da empresa, né? E é por infração, não de um contexto amplo e único, né? É sobre cada infração. Então, vê que é algo bem complexo isso, né? É algo bem sério isso, né? E aí, um pouquinho do que a gente tem visto na realidade, né, nas empresas, eu queria trazer aí para vocês, né? Quais são os aprendizados reais sobre a GDPR e a LGPD? Né? A LGPD ela demanda um processo multidisciplinar, né? Eu não posso entender que é somente a área de tecnologia ou somente a área jurídica, né? Ou somente o RH ou somente o administrativo. Não, é uma demanda multidisciplinar para a empresa, né? É onde exige um trabalho a muitas mãos, vamos dizer assim, né? Onde todos têm que colaborar e entender a importância, né, disso. É uma mudança cultural muito grande, né? Investimentos são necessários, né, tanto financeiros, quanto humanos, quanto tecnológicos, para a gente conseguir trazer uma conformidade, né, a respeito da lei, né, e não há não existe vamos dizer assim, um segredo onde eu possa dizer o seguinte, olha, fazendo isso ou aderindo a determinada ferramenta, você está 100% compliance. Né? Isso daí não é possível dizer nesse momento.
né? Não é possível dizer um negócio desse, né? É uma composição de soluções, né, e de processos, principalmente processos, né, onde a empresa precisa adotar e revisar os seus processos, os seus contratos, né, a forma de atuação, a documentação que a própria LGPD exige, né, porque, só para vocês terem uma ideia, vou trazer um dado, que, por exemplo, em uma primeira e uma segunda fase de implementação, já são levantados em torno de entre 40 a 45 documentos que nascem dessa implementação, né, para que a empresa ela possa iniciando a sua jornada aí ao compliance, né, à legislação. E avaliar todos os riscos, né, não apenas o financeiro. É importante essa visão, né, de avaliar os riscos não só financeiros, mas também como um todo dentro da organização, né. Um outro ponto que a gente vê muito é a necessidade da transparência, é importante ser transparente dentro de um cenário, né, trazendo as informações reais da organização, né, cuidar das pessoas, capacitação, comunicação, são fundamentais, né. Eu falei sobre a mudança cultural, né, cada vez mais nas empresas onde eu tenho a oportunidade de visualizar a realidade, eu vejo tanto que é importante a questão da capacitação, né, e de um trabalho em conjunto de todos para que essa cultura seja disseminada dentro da empresa, né. O trabalho aí... Oi? Queria fazer uma colocação aqui, Leonardo, mas não queria atrapalhar teu raciocínio. Não, sem problema, pode fazer. A da Giane tem uma pergunta em relação a CPF, login, não sei, da Giane, tu quer abrir o áudio e fazer a pergunta para dar mais detalhes aí para o Leonardo? Oi, tudo bem, Leonardo Moniz? Oi, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigado. Cheguei um pouco atrasada, desculpem, tá? Sem mas eu estou tentando acompanhar, tá? Eu tenho uma dúvida, eu dei já fiz um curso, mas claro, não sou especialista do assunto, tenho dúvidas ainda, apesar disso, e já li alguns materiais, mas ainda continuo com essa dúvida. Tranquilo, pode falar. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, um sistema qualquer, assim, não é um site, eu não estou falando de um e-commerce que eu mantenho, por exemplo, dados de clientes, não é isso, eu estou falando de um sistema, por exemplo, um ERP, que tem login e senha de usuários, onde eu mantenho no meu cadastro, lá no meu ERP, o cadastro de usuários, e nele eu tenho o CPF muitas vezes como o meu login, né? Ou um e-mail como chave para meu login, e lá eu tenho o nome da pessoa e poucos dados, digamos, mas isso tu consideras que seria, eu acho que deveria sim, mas até onde, em que ponto, assim, porque imagina, a gente vai ter os usuários que utilizam aquela ferramenta, a ferramenta utiliza isso para fazer autenticação, né? Mas eu estou mantendo os dados sensíveis dessas pessoas, né? Digamos assim, dados importantes, que são o CPF e o nome. Com essa correlação, eu já tenho dados importantes que, penso eu, que deveriam entrar nessa questão da privacidade dos dados, informar como eu vou manter esses dados. Claro que eu não vou expurgar esses dados enquanto, se eu for inativar, eu vou deletar como eu vou deletar e tudo mais, né? Aí tu explica para nós direitinho, pode ser? Explico sim. Obrigado pela pergunta, né? Deixa eu trazer um cenário para tentar te explicar isso daí. O que acontece? Por exemplo, hoje, vamos dizer assim, nós não estamos falando de uma base de dados de cliente e nem de uma base de fornecedor, mas estamos falando de uma base de dados de colaborador, né? Aonde? O que é importante avaliar nesse cenário? Bom, o RH, ele é detentor das informações completas sobre a pessoa, nome todo completo, CPF, RG e tudo mais, né? Que a gente sabe quando a gente entra numa empresa, né? Que a gente fornece todos esses dados, né? E aí a grande questão é, quando eu vou
operacionalizar esses dados para outras áreas dentro da empresa, é importante avaliar o seguinte, de fato, você colocou bem, esses são dados pessoais, você está operando dados pessoais daquele seu colaborador, né, dentro do ERP, por exemplo, é um dado, né, é o nome mais o CPF. Aí, a pergunta que é interessante fazer é o seguinte, bom, para a área de tecnologia, qual a importância desse dado? Por exemplo, eu vou citar um termo técnico, tá? Mas depois, se precisar, eu explico o que é isso, tá? Vamos cadastrar a pessoa dentro do ERP, né? Então, por que eu, área de tecnologia, preciso saber, por exemplo, o nome completo dela? Por que eu não preciso só do primeiro e do último nome, né? Por que eu preciso saber RG, CPF, endereço, ou alguma coisa nesse sentido? O primeiro e último nome já me resolve? As iniciais do nome já me resolve? Né? Ou um documento realmente é necessário? Né? A matrícula, por exemplo, ela já me resolveria nesse sentido? Né? Então, é importante avaliar todo o cenário para que a gente consiga, num momento como esse, né, tomar uma decisão assertiva. Bom, hoje, vamos dizer, né, vamos colocar um cenário onde já exista uma situação de auditoria aí pela NPD, né, onde o auditor ele chega e fala, olha, tecnologia, você precisa desse dado por quê? Se eu tiver um dado mínimo, então eu já tenho um cenário onde eu estou trazendo uma preocupação a menos para mim, melhor dizendo, né? Como administrador desse dado, né? Agora, se realmente eu preciso, não somente para tecnologia, mas para outras áreas, eu preciso de um dado, de uma quantidade de dados maiores desse meu colaborador, eu preciso ter uma justificativa, ou eu preciso ter uma informação onde na empresa seja entendido o seguinte, bom, realmente não tem como fugir, esse é um risco que nós vamos correr, né, de tratar esse dado aqui. Qual é o risco? O risco desse dado ser vazado de alguma forma, né? Então, respondi a sua pergunta? Sim, sim, responde, claro, responde. Só é delicado realmente, como tu disse, né? Tem que ver bem o propósito, o que tu vai utilizar desses dados, e principalmente assim, como tu deu o exemplo, daqui a pouco usar alternativas que não exponha, digamos, não coloque a situação de forma a identificar os dados pessoais, né, de forma que eu não exponha dados pessoais e nem faça uso de dados específicos, né? Só que eu fico imaginando assim, ó, como tu sabes, né, eu imagino que por convenção, até porque o CPF é um dado único, pessoal, intransferível, digamos assim, né, ele muitas vezes, né, a gente usa isso para login porque é facilitador, né? Com certeza, com certeza. E por quê? E também, eu não preciso criar um login com siglas, que a pessoa pode esquecer. Então, por convenção, muitas vezes se usa o CPF para chave única e a pessoa já sabe, né? Ou muitas vezes nos próprios e-commerce se usa o teu e-mail como login. Mas é uma informação tua, pessoal também, não deixa de ser. Isso. Agora, o que mais me causava dúvida era essa questão, cara, eu não estou fazendo uso de mais informações, apenas do CPF como login, de forma a fazer isso como uma chave, só que é um dado pessoal, e aí, tu entendeu? Só que, de qualquer forma, a gente teria que verificar o porquê que está se usando, como vai tratar isso, e daqui a pouco ter realmente que aplicar isso na LGPD e a gente, né, poder estar dentro da lei e não expor nenhuma condição, né? Agora, tu pensa comigo, em diversos milhares de sistemas que a gente trabalha fazem isso. Exato, né? Não, eu já fui administrador de redes e eu tinha essa questão. Então, a pessoa entrava na empresa e eu precisava cadastrar ela na rede.
né? Exato. Então, né? como é que eu fazia o teu isso, AD, né? na rede interna e tudo mais, né? Tu precisava fazer o cadastro, tu tá fazendo uso de dados pessoais. Começa por aí. Exatamente. Então, né? assim, eu me deparava com alguns cenários, por exemplo, que no AD eu tinha, por exemplo, o endereço da pessoa. Agora, por que eu preciso do endereço da pessoa? Exato. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que a gente vai analisando hoje e vai fazendo esse filtro, né? Falando assim, poxa, peraí, eu preciso mesmo disso? Por que eu preciso disso? E se esse dado vazar? Né? Quais são as implicações para a organização se esses dados vazarem de alguma forma, né? Então, o cuidado, ele tem que ser a partir, né, de agora, essas perguntas, elas têm que surgir. Claro. Exato. E eu lembro de uma outra questão que, dependendo do uso das informações, se ela tiver propósito com objetivo de negócio daquele produto, isso é uma justificativa, né? Exato. Justificar o uso disso para o propósito do negócio. E eu justificaria, nesse caso, em questão de autenticação e diferenciação de usuários, né? Isso, você poderia... exatamente. Essa seria uma forma de justificar depois, assim, que você validou todos os pontos, dizendo o seguinte, poxa, de fato, eu tô com a menor quantidade de dados possível desse meu colaborador? Estou. Eu, de fato, preciso fazer assim? Não. A partir de uma avaliação que nós fizemos, nós realmente precisamos fazer assim. Aí tudo bem. Mas, assim, trabalhando sempre com a questão que a gente chama de privacy by designer, né? Como você já deu uma estudada sobre isso, você entende quando eu falo isso, né? É incluir a privacidade e proteção de dados no desenvolvimento de processos, serviços e produtos. É como a gente estava falando agora, né? Então, se eu vou fazer um cadastro, esse colaborador está entrando na empresa agora, deixa eu entender quais são as áreas onde ele vai trabalhar e por que elas precisam dos dados dele e de que forma precisam, né? Então, são essas perguntas que vai fazendo a gente ter nortear e esse embasar cuidado, né? Isso. E principalmente que, no nosso caso, que o nosso produto, na verdade, nossa produção é desenvolver sistemas para clientes, né? Então, o que acontece? A gente já tem que pensar, além disso, claro, dentro de casa a gente já tem que pensar, Moniz e o pessoal, pensar sobre isso, lógico, né? Dentro de casa, no processo administrativo, ok. Mas também a gente, no desenvolvimento do sistema que a gente está produzindo para o cliente, somos também responsáveis nesse desenrolar do pensamento das questões legais e como eu vou direcionar para que norteie a lei, né? Com certeza. Essas perguntas, né? Você deu um excelente exemplo, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um cadastro num site, né? Ou então eu estou acessando um site. Você já deve ter percebido que ele já lança um pop-up perguntando: olha, os cookies da máquina estão sendo gravados e eu estou captando suas informações. O próprio navegador, o Chrome já faz isso. Exato. Né? Então, você vê que já é um cuidado, porque eu, como titular dos dados, eu preciso saber que meus dados estão sendo coletados. E eu preciso ter a opção de permitir ou não essa coleta, né? Sim. De forma, pensa comigo, se a gente oferecer a alternativa dele, por exemplo, informá-lo que, por exemplo, ao realizar um cadastro de login, preciso do CPF e do nome. Talvez não completo, mas primeiro e último nome, muitas vezes pode acontecer no meu pensamento, o quê? Uma pessoa pode só ter o primeiro e último nome, né? Só que, né, de forma que não adianta muito, no caso, né, no meu pensamento. Por exemplo, exatamente como você falou, a pessoa só tem um sobrenome, a minha mãe mesmo, ela só tem um sobrenome, então aquele é o nome completo dela. Exato. Mas, de qualquer forma, eu entendi o que tu quis dizer, tentar reduzir o uso
minimizar o uso dos dados da pessoa, né? Só que aí pensa comigo assim, ó, informando esta pessoa, no momento do cadastro do login, se ela autoriza o cadastro desse login com os dados de CPF e nome dela e alguma outra informação necessária, e informando que esses dados serão utilizados para fins de somente do uso do sistema XYZ, com esse propósito, e se ela não autorizar, ou a gente parte para o princípio de não poder cadastrar, ou oferece uma outra alternativa, não usa o CPF, usa outra coisa, um ID, alguma outra questão que não identificável. Né? Exatamente. Então, quer dizer, você bem colocou uma questão aí. A chave de tudo é o seguinte: eu preciso do consentimento do titular de dados para a utilização dos dados dele. Então, ele precisa autorizar essa utilização em algum momento. A gente fala o seguinte, né? Eu costumo dizer o seguinte: olha, qual é esse momento? O momento é antes do tratamento, né? Então, eu vou começar a tratar os seus dados, por exemplo, eu preciso que você me autorize a tratar esses dados antes que eu comece. Então, com esses cuidados, eu já começo a entrar na LGPD e a me certificar de que eu estou tomando todos os cuidados necessários para que eu entre em aderência, em compliance à norma, entende? Perfeito. Não, perfeito, esclarecedor, ótimo. Né, essa era a maior dúvida nesse sentido. Claro que nos outros casos, como tu já nos comentou, aí é líquido e certo, mas esse era uma questão que é tão usual, mas de uma forma que talvez é um descuido, né? Que a gente faz, e não perceba que esse momento também tem que ser cuidado, né? Exatamente. Realmente, a gente tem vários exemplos, né, disso. Então, quando você vai fazer uma compra de alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa te pede é o seu CPF, né? Exatamente. E demais dados bancários, digamos, no e-commerce, né? Mas, principalmente em qualquer... até para fazer aqui a palestra lá no Simpla, lá tu bota teu nome, mais dados, e-mail. E-mail eu considero que é um dado pessoal também, porque é identificável. É uma coisa pessoal, por quê? Porque é uma caixa postal, é um correio. Exatamente. Então, a partir daí, eu consigo identificar alguém, né? Então, eu coloquei o meu e-mail no início da apresentação. Então, a partir que você sabe que aquele é meu e-mail, você já consegue me identificar, né? Então, se eu consigo identificar ou tornar identificável alguém a partir de um dado, aquele é um dado pessoal que eu preciso tratar. Perfeito. Esclarecedor, muito obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Alguém gostaria de contribuir, dando algum exemplo também de vivências nas suas empresas? A gente queria ouvir um pouquinho de vocês também. Se ninguém falar, eu vou perguntar outra coisa, tá? Pode, não, fica à vontade. Me surgiu outra questão que eu lembrei que, quando eu estava lendo sobre, eu também tive dúvidas. Porque eu lembro de uma parte que fala sobre publicação que eu digo informar ao cliente que as suas informações estão sendo utilizadas para propósitos, para atividade de fim, ou, por exemplo, para o negócio. Vamos, por exemplo, um ERP, tá? Que voltamos ao ERP, por exemplo. Não falando mais em login, falando agora em estou fazendo uso de informações de clientes, meus clientes, eu como empresa que uso um ERP, nele mantenho dados dos meus clientes ou de fornecedores e demais dados, né? Estas informações de terceiros estão mantidas no meu cadastro, aí é direto e reto, que nem a gente falou, aplicação da LGBT, só que eu lembro, LGPD, eu falo ao contrário, LG, né, falei errado, mas tudo bem.
Essa questão, eu lembro de ler uma parte sobre isto estar em contrato, tá? Isto estar claro em contrato, para que fique uma convenção geral, para que eu não tenha que ir em cada cliente, pedir a permissão desse cliente, fulano, Beltrano, empresa A, B, C, D, e em cada um deles pedir autorização. Então, de forma geral, né, eu poderia manipular esses dados desde que esteja claro como está sendo utilizado, qual o propósito, como serão mantidos, né? Isso. E devidamente autorizado. Exato. Você Mas de forma global, né? Isso. Oi? De forma global e não individual, porque aí o problema seria individualizar, né? Imagina tu ter que pedir autorização para cada fornecedor, é inviável, né? É bem complexo, é bem complexo. Agora, uma outra questão que é bem importante citar é o seguinte, a partir da entrada em vigor da lei, essa lei é um tipo de lei que ela vale não somente para daqui para frente, mas ela vale também para o legado. Então, esse é um ponto... Ah, que horror! O legado é pior ainda. Esse é um ponto de atenção muito importante, né? Porque eu não somente tenho que tratar daqui para frente, mas eu tenho que tratar também a minha base como um todo, inclusive não somente digital, mas física também, né? O que eu tenho físico, né? O que eu estou guardando fisicamente aqui que eu preciso realmente guardar de informações, né? Dessas 3 principais bases que eu falei, né? Tanto base de colaboradores, quanto base de fornecedores, Clientes, quanto base de clientes. Exato. Né? Contratos e demais, né, documentos. Exatamente. Então, o que eu tenho físico e digital que eu preciso realmente ter? Né? Então, isso tem que ser avaliado. Você bem falou, né, a questão dos contratos. Né? Então, os contratos vão ter que ser revistos, as questões vão ter que ser reavaliadas, né? Se eu for tratar dados de fornecedores, eu preciso, na hora do contrato, ter uma forma de informação para ele de que eu estou tratando os dados e a forma como eu estou tratando e se ele autoriza esse tratamento, né? A gente que trabalha em empresas de tecnologia, a gente tem aí a vivência já de, por exemplo, às vezes você está entrando numa empresa ou entrando em um projeto onde, além do contrato de trabalho que você assina também um contrato de confidencialidade, não é? Perfeito, então, você assina esse termo de confidencialidade. Então, é mais um termo que vai precisar ser assinado dizendo o seguinte, olha, eu autorizo o tratamento dos meus dados para os fins tais e tais e tais. Perfeito. E aí a questão da coletividade, que eu quis dizer também, da questão da pluralidade, nesse caso, é individual, porque estou fazendo, por exemplo, um contrato e já coloco na hora do contrato com o fornecedor, daqui a pouco um colaborador, no momento do cadastro dele, ele vai assinar, né, algum documento, alguma questão, podendo ser até, daqui a pouco, não sendo papel, e sim, né, algo eletrônico, mas enfim, é mais a questão da gente pensar no todo, no legado, no que já tem, como tratar isso, como tornar isso geral e depois partir para o específico, né, que aí tu consegue lidar, né. Exatamente. Desafiador. É bem desafiador, né. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer em projetos de adequação a primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico. Bom, hoje, qual é o diagnóstico dessa empresa? Né? Então, qual é o percentual de aderência que nós estamos à LGPD? 20%, 30%, 40%? Né? Quais são os pontos mais críticos? Então, faz parte do projeto de adequação esse levantamento. Né? Então, a gente, logo na primeira fase, eu costumo já levantar essas informações e já sentar com a gestão e mostrar isso, falar, olha, nós estamos 20%, 30%, nosso trabalho é árduo, o nosso trabalho precisa ser mais detalhado, a gente precisa
entrar em vários pontos da empresa, administrativo, RH e todos marketing, principalmente marketing, né? Na hora de fazer publicidade, pegar as informações, comercial, né? E aí vai, né? Oi? Acho que a da Giane, tá nos ouvindo? Oi, sim. Respondido, Daji? Respondido, desculpa, eu não ouvi. Tá bom. Não, respondido. Muito obrigada. Imagina. Deixar espaço para os colegas aí também participar. Tá. A gente tem 2 perguntas aqui, da Giovana Moreira. Não sei, Giovana, você quer abrir o microfone e fazer a pergunta para o Leonardo? Acho que... Opa! Eu vou ler aqui, então. Tá, joia. Perfeito. Eu vou ler aqui. Leonardo, você acha que a LGPD também incentiva o advogado a conversar de forma mais clara com seus clientes? Bom, eu não entendi bem a pergunta, no sentido de quê? De tratamento de dados, de operacionalização, manipulação dos dados em relação aos clientes dele, porque, assim, de fato, se ele tem um cliente e ele vai fazer um contrato com o cliente, ele também precisa informar sobre os tratamentos que ele vai fazer em relação a esses dados, ele precisa dizer para ele precisa do consentimento, né? Tudo isso será necessário, seja uma empresa de advocacia, seja uma empresa de qualquer linha de negócio, qualquer segmento de negócio, melhor dizendo, né? Vai precisar ter essa adequação. E falando nisso também, é interessante mencionar o seguinte, cada segmento de negócio ele tem a sua legislação própria. Por exemplo, o segmento bancário ele tem uma legislação onde o Banco Central já fala sobre isso em alguns pontos, né? Então, eu preciso adequar essa legislação também à LGPD. Veja que é um trabalho realmente multidisciplinar, né? Eu não posso chegar somente com a área de tecnologia, mas eu tenho que chegar com o jurídico, com a tecnologia, com toda a organização para a gente entender quais as normas e leis externas e internas que a gente precisa estar em compliance, né? Sim, certo. Tem também uma pergunta aqui, Leonardo, do Rodrigo. A LGPD, ela restringe algum tipo de instituição, como, por exemplo, governamental? Não. O que ela faz? Ela diz o seguinte, toda organização, toda pessoa física ou jurídica que trate dados pessoais de titulares, ela precisa estar aderente à LGPD, seja pública ou privada, ela precisa estar aderente. Vou dar um exemplo, por exemplo, órgãos públicos, eles precisam estar aderentes, né? Por exemplo, se você fizer um contrato de locação de um imóvel diretamente com o proprietário, ele precisa tratar do seu dado? Ele precisa. Ele está com os seus dados pessoais, ele está com a gama de dados pessoais completa sua. Então, ele precisa falar o que ele vai fazer, como que ele vai tratar esses seus dados, aonde que ele vai guardar isso, está seguro mesmo, vai ser publicado isso eletronicamente, como é que isso vai ser tratado? Né? Então, veja, a abrangência é total, né? Eu não tenho uma... Hein, Leonardo, desculpa te interromper, exatamente nesse ponto, eu não gostaria, eu estava esperando terminar, mas a ansiedade bateu aqui, tá? Pode falar. Não, eu li alguma parte, eu não sei se eu me enganei, sobre... Opa, fogos. Fogos, tá? Eu li um trecho sobre exceções no caso de investigação criminal, hospitais,
tem mais alguns detalhes que eu não lembro exatamente, mas tem algumas ramos de atividade que tem uma exceção. E será que não entraria nesse ponto? Então, o que que acontece? De fato, existem as exceções, mas as exceções no sentido de permitir que trate os dados pessoais. Por exemplo, como você bem falou, a questão da saúde, né? Ou uma questão criminal, que eu precise ter as informações completas do cidadão. Então, eu tenho legitimidade, existe uma lei que ela me diz o seguinte, olha, ela me autoriza a ter esses dados, entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, se eu tenho uma norma ou uma lei que ela me garante, vamos dizer assim, ela me autoriza a ter esses dados, e a LGPD, por exemplo, um processo civil, né, vamos dizer, que é necessário que tenha os dados completos da pessoa, para que seja feito, né, para que seja feita ali o processamento correto ali daquela ação. É necessário conter? É necessário. E a empresa está amparada por uma lei? Está amparada. Por exemplo, a questão dos dados fiscais, né? Que a Receita Federal, ela diz que você precisa guardar os dados fiscais por 5 anos, por exemplo, né? Você precisa ter esses dados, e neles contém informações, né? Então, é uma lei que sobrepõe, é uma lei que ela está sobrepondo nesse sentido, mas ela não exclui a necessidade de um tratamento adequado para esses dados. Sim, no caso de lei de proteção ao crédito, até tinha rascunhos aqui, políticas públicas, obrigações legais e regulatórias, né, para fins de pesquisas, estudos de pesquisa para fins específicos, científicos, onde os dados sejam anonimizados, não consigo falar, mas é aqueles onde a gente trunca as informações, e eles, assim como tem aquela questão dos dados bancários, que a gente trunca parte de cartão de crédito e tudo mais, defesa judicial administrativa, proteção à vida, planos de saúde e procedimentos da área da saúde. Isso. Essas exceções, elas são exceções. Por que elas são exceções? Porque elas estão autorizadas a tratar em nível completo os dados pessoais, desde que elas cumpram também a forma de que elas precisam cuidar desses dados, entendeu? Então, assim, eu posso tratar? Posso, mas eu preciso também manter os cuidados que a LGPD me diz para manter, né? Para que não haja um vazamento desses dados e um prejuízo para o titular dos dados, né? Até o Marcelo comentou aqui no chat, né? Tem a questão de obrigar a guarda dos dados, por exemplo, né, de prontuários de pacientes nos hospitais. Né? Isso. Então, nesses casos, eu posso realmente guardar esses dados, né, por um determinado período de tempo, mas eu preciso, por exemplo, informar, né, para os titulares, né, ou ter essa informação para que, caso eu seja questionado, eu ter essa informação na mão, né? É o seguinte, poxa, eu realmente estou amparado pela lei de que eu preciso tratar seus dados, mas eu estou tratando eles assim, 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 está sendo guardado assim, 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 nós anonimizamos os seus dados, então, hoje, o nível de dificuldade para identificação é maior. Então, se, por exemplo, ocorrer um vazamento de dados, não seria possível, dentro do que está guardado nesse banco, por exemplo, né, assim, só como um exemplo, não seria possível a identificação daquela pessoa, entendeu? Sim. Então, existem cuidados que eles podem ser implementados, né, como a anonimização, por exemplo, que ela deixa uma segurança maior, entende? Perfeito.
Sim, aí até complementando aquela questão do, desde que sejam colocados de forma transparente, seja Isso, por cláusulas de contrato ou publicação a todos, desde que fique de forma transparente a utilização desses dados, e ainda mais que ele entra na questão digamos, é como se fosse uma dispensa, mas não exime a condição do cuidado, do tratamento dessas informações. Ele só te dispensa de ter que, por exemplo, pedir, eu entendi nesse ponto, né, de especificar diretamente com, por exemplo, se eu estou fazendo uma proteção de crédito, eu não vou lá, né, e pedir autorização da Jane, eu vou te colocar no SPC, tu me autoriza? Você entendeu? Né? Não. Exatamente. Não, quanto a isso, é isso mesmo. Você bem colocou. É exatamente isso. Então, assim, a proteção de crédito, por exemplo, ele já tem autorização para incluir os dados da pessoa lá, né? Então, assim, judicialmente ele tem. E outra coisa, eu também, como, por exemplo, a pessoa como titular dos dados, ela não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero que exclua, né? Vamos dizer, numa situação... Exato, ninguém entra no SPC, ou ninguém ia, né? Exato. Não, ela pode até tentar, mas a organização ela tem amparo legal para dizer o seguinte, olha, você está me pedindo para deletar os seus dados, porém eu tenho um amparo legal que me autoriza a manter os seus dados por tanto tempo. Então, nesse sentido, ela não tem como fazer essa solicitação, entende? Na verdade, ela até pode, mas ela não vai ser atendida, né? Bacana. Tranquilo? Beleza. Mas é muito polêmico, né? É tudo muito bem polêmico. polêmico. Dependendo do que for, é muito sensível. Essa é uma questão, eu costumo brincar dizendo o seguinte, essa é uma questão que não é 0 ou 1. Não, são muitas variáveis. São muitas variáveis. É muito contexto para a gente olhar para poder tomar uma decisão, né? É muita coisa para ser observada para que a gente possa tomar, de fato, uma decisão assertiva a respeito de como tratar o dado em determinado cenário, esse dado em outro cenário em específico. Então, é bem o que eu disse antes, né? Por exemplo, no caso que você citou, né? Existe uma legislação bancária, né? Que me diz o seguinte, olha, eu posso manter, né? Eu posso manter. Mas que lei é essa que me autoriza a manter? Aí a gente tem que ir atrás dentro do nicho de negócio para dizer o seguinte, olha, dentro desse nicho de negócio aqui, bancário, por exemplo, eu tenho a 4658, que ela me autoriza a fazer algumas coisas, eu tenho a lei de proteção do crédito, eu tenho N outras normas que me autorizam a fazer isso, né? Então, por isso que... A questão da finalidade do uso desses dados é o propósito de aplicação, né? Exato, por exemplo, da lei, né? Exato. É isso mesmo. Mas é bem complexo. Digamos que eu reli e fiz o curso online e tudo, mas mesmo assim ainda digo, há muita brecha, muita situação que é delicado, é bem delicado, né? Não, com certeza. Né, com certeza. Existem N situações, por isso que eu já disse, mas eu vou repetir, que é um olhar multidisciplinar. Eu não posso dizer que, olha, só a tecnologia, a área de TI garante. Não. Só a área jurídica garante. Não. Entende? Não pode. Se alguém disser isso, realmente está dizendo algo que prejudicaria, né, uma empresa nesse sentido. Porque é um olhar 360, né? É um olhar 360, precisa ser visto dessa forma, né? Bacana. Eu acho que essa discussão, assim,
como a própria Daiane falou e tu está complementando, é um assunto complexo, delicado, tem muito pano para manga, ou seja, daria muita discussão, porque o que tu falou, né? Depende, né? Tem muitas coisas que dependem. Eu acho que esse momento, assim, Leonardo, se a gente ficaria horas e horas e horas, eu acho que levaria muitos workshops até a gente esgotar os assuntos que envolvem a LGPD. Acho que o intuito realmente desse momento era a gente poder, nem era tanto um momento de informação, assim, de carregar as pessoas de informação, mas de, né, digamos assim, semear, assim, né, a curiosidade, despertar a curiosidade em relação ao tema e gostaria também de incentivar que a gente procure, que a gente estude mais, que a gente troque mais ideias, né? Claro, e que a gente está em busca, assim, de se aperfeiçoar, de conhecer e estudar mais sobre o tema, né? Porque realmente tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se ler a respeito da temática que acho que para todo mundo é algo muito novo e tem muita coisa para ser descoberta ainda dentro da LGPD, né? Com certeza, com certeza. Tem muita questão ainda para ser validada, na verdade. Tem muita por exemplo, a ANPD, que é a Agência Nacional de Privacidade de Dados, ela, assim que ela entrar, com certeza com certeza vai haver alterações de algum aspecto ou outro da lei que a gente vai ter que correr para adequar, né, para que a gente não tenha desconfortos aí em relação às sanções, em relação a vários outros pontos, né? Sim, sem dúvida. Né? Mas então tá ótimo, assim, acho que a gente já está no nosso horário, né? Eu acho que só recapitulando, espero que esse nosso workshop tenha sido bacana, assim, que tenha pelo menos instigado a todos, assim, eu me sinto realmente instigada e agora me despertou a curiosidade de poder ler mais, estudar mais sobre o tema. Que bom, que bom. Né, essa mensagem tenha chego também a todos os participantes. Queria agradecer ao Leonardo por ter reservado esse momento, por ter trazido aí o teu conhecimento, a tua vivência, foi muito bacana, foi bem gostosa a nossa conversa, Leonardo. Que bom, obrigada, que bom, Anísio, de verdade. Queria agradecer a todos que aí puderam participar desse momento, nos colocamos à disposição ali na divulgação na Simpla, tem o LinkedIn do Leonardo, tem os contatos do Leonardo, né? Fiquem à vontade, Leonardo. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Com certeza, fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, mandar e-mails, podem ficar à vontade, gente, pode ficar à vontade. Perfeito, nós também da Join, tá? Estamos à disposição, aí até para fazer um canal de comunicação com o Leonardo, caso seja necessário. A gente queria agradecer muito, assim, eu sei que nesse momento de pandemia a gente está sendo simplesmente bombardeado de conteúdos e tem workshops de tudo que é tipo meetups e tudo que é tipo de evento. Com e a certeza. gente agradece a todos por terem reservado esse momento, ter participado com o Leonardo e com a Join. E contem com a gente, aguardamos vocês. A gente está utilizando então a Simpla para divulgar os nossos workshops. Sigam ali a Join no LinkedIn, sigam a gente através da Simpla. A gente também vai estar divulgando novos workshops gratuitos lá. Contamos aí com a participação de todos também nos próximos workshops que a Join vai estar promovendo. Tá bem? Muito obrigada aos participantes, ao Leonardo. Prazer conversar com todos vocês. Eu que agradeço, foi muito bom. Agradeço também a participação de todos. E com certeza estamos prontos para um próximo bate-papo. Bacana, com certeza. Vamos marcar sim, Leonardo. Tá joia? Certo, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Bom descanso. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Leonardo. Tchau, tchau.